Olá pessoal, boa noite, a paz do Senhor Jesus, tudo bem meus irmãos? Meus irmãos, nós estamos reunidos para louvar o nosso Deus, para louvar o nome dEle, engrandecer, porque Ele é o único digno de todo louvor e adoração, e porque tudo que temos vem dEle, né? Toda nossa adoração precisa ser para Ele. Temos que tomar cuidado o que nós estamos adorando no nosso dia a dia. Às vezes a gente fala de idolatria, mas não olhamos para nós mesmos, né? Por isso que antes de falar alguma coisa, precisamos olhar para nós mesmos, quem nós estamos adorando. Então nós estamos reunidos aqui para isso, para engrandecer o nome do Senhor e bendizer, dizer que Ele é santo, né? Amém? Pai querido, nesse momento, Senhor, quero te agradecer, meu Pai. Te agradecer que o Senhor permitiu que eu pudesse acordar, toda a minha família também, Senhor. Nós estamos aqui agora reunidos para ser gratos a Ti por tudo. Sim, meu Pai, nós cremos que a Tua palavra, ela nos transforma a cada dia. Sim, meu Deus, neste momento eu quero pedir ao amado Espírito Santo que venha falar conosco, que venha falar que precisamos. Sim, meu Deus, no nome de Jesus, meu Pai. Amém. Aos amados irmãos, eu peço que continue compartilhando, viu? A palavra do Senhor e o nome do Senhor seja glorificado, amém? Os irmãos sabem que todo dia nós temos orações, né? Às 5:30 da manhã e às 6 horas. E antes da oração a gente medita numa palavra, depois oramos, amém? Então vamos meditar hoje na palavra que está no Evangelho de Mateus, Mateus 4. É uma passagem bastante conhecida. Eu já trouxe aqui algumas vezes, mas eu creio que a palavra do Senhor, a cada vez que a gente lê ela, a gente tem uma revelação nova, né? Amém? Que diz aqui com o título, A Tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse, Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, que aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, Vai-te, Satanás, porque está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, essa passagem aqui é incrível, né? Que nós percebemos que foi quando o Senhor Jesus foi batizado, né? Ali ele estava cheio do Espírito Santo, porque após o batismo, o Espírito Santo pousou sobre ele. A Bíblia fala que veio como uma pomba, né? E ali ele ouviu a voz do Pai, né? Dizendo que ele era o teu filho amado. Mas veja bem que logo após isso, Deus o conduziu pelo deserto, ou seja, o Espírito Santo, o mesmo Espírito que pousou sobre ele, o mesmo que está em nós, conduziu Jesus pelo deserto, né? Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ou seja, não foi o inimigo, foi o próprio Deus que levou o seu filho para o deserto. Jesus precisava? Não. Jesus não precisava passar pelo deserto, porque Jesus era um homem de oração, né? A Bíblia fala que Jesus passava boa parte do seu tempo orando ao Pai, para durante o dia ele estar cheio. Quando Jesus ia elaborar alguma cura ou qualquer milagre, ele nem precisava orar, porque ele já estava cheio, porque durante a noite ele passou uma boa parte da vigília da noite, né? Em oração.
E hoje em dia a gente não consegue orar por algumas horas, né? Parece que incomoda, não sei. Isso tá a geração de hoje, desse jeito. Mas o Senhor Jesus, ele passava horas em oração. E por isso que ele tinha tanta vitória. Mas ele disse que nós também poderíamos fazer aquelas maravilhas que ele fez, que a gente poderia fazer. Mas ele quis dizer assim, se nós perseverássemos em oração assim como ele, né? Precisa estar em consagração o tempo todo em oração, não é de qualquer jeito, não. Se o Senhor Jesus, ele passou por tudo isso, por que nós não? Mas aqui nós vemos que Jesus, ele foi conduzido para o deserto, ele foi levado para o deserto. E lá ele ficou 40 dias e 40 noites, sendo tentado pelo inimigo. Que dá a entender que o inimigo só tentou ele quando ele teve fome. Mas eu creio que não, que foi o tempo todo tentado pelo inimigo. O inimigo sempre tentou ele usando a palavra. Ou seja, de uma forma que se ele não tivesse em conexão com o Pai, ele ia cair. Porque ela era a palavra de Deus. E com a gente também ele faz isso, né? Se a gente não tiver em total vigilância, a gente vai cair. Porque a gente vai pensar que é de Deus. Apesar de que a Bíblia fala, né? Que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Jesus falando, né? Mas para que a gente possa ouvir a voz do Senhor, a gente precisa ter intimidade, né? A gente só entende a voz daquele que a gente tem intimidade. Então precisamos buscar, eu estou falando para mim também, buscar mais a ponto de ouvir a voz dele e entender e saber discernir as vozes contrárias, né? Que são muitas vozes, mas tem a voz da nossa mente, a voz do inimigo e a importante, a que realmente importa, que é a voz de Deus, né? Mas aqui Jesus foi conduzido para o deserto. E lá ele esteve esses dias todos. E nós também somos, muitas vezes nas nossas vidas, sendo conduzidos pelo deserto. Porque Deus precisa tratar de nós, tratar da gente, né? Alguma raiz de amargura, alguma coisa que está escondidinho, que a gente nem imagina que tem, mas Deus vê, né? Que ele que sonda o nosso coração, ele sabe tudo que está lá dentro, que está nos atrapalhando. Então ele precisa nos moldar e ele nos leva ao deserto. Então não pense que não vai passar, que ainda não passou, pode se preparar que vai passar sim. Todos nós passaremos. E também para moldar, né? Moldar o nosso caráter, o nosso chamado, aperfeiçoar para que a gente possa estar preparado para o que vai vir pela frente, né? Então o Senhor, ele nos conduz até o deserto, assim como ele fez com o seu filho. E nós precisamos estar até alerta, né? Porque aqui Jesus respondeu ele com a palavra, dizendo sempre, está escrito, escrito está. Sempre Jesus combatia o inimigo com a palavra. Aqui primeiro mesmo, em Mateus 4,4 diz, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por que Jesus falou isso? Porque nós precisamos não só do pão, mas precisamos do pão que é o próprio Jesus, né? Palavra. A Bíblia diz lá em João que antes era o verbo e o verbo se fez carne. Então Jesus Cristo é a própria palavra. Então nós precisamos alimentar do pão vivo que desceu do céu, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, alimentar, receber dele. Então nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, é a própria palavra. Então aqui Jesus foi usando passagens da Bíblia para combater o inimigo. E todas as vezes Jesus venceu ele. Por quê? Porque ele é filho de Deus, claro que ele sabe de todas as coisas, e porque ele estava sempre em constante oração. Percebe que estamos sempre focando na palavra oração. Oração, né? Porque é o foco. Aqui no 7 também Jesus diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Nós não devemos tentar a Deus. Aqui nós estamos resumindo, né? Nós não devemos tentar a Deus em nada. Então precisamos estar alerta, ver o que Deus está falando conosco, para que a gente não venha a cometer esse pecado, amém? Irmãos, vamos rapidinho aqui, senão vai ficar grande. E aqui no 10, Jesus respondendo para ele,
porque ele prometeu para Jesus que tudo ele daria, mas ele não é dono de nada. Ele acha que ele é dono, o inimigo ele acha que ele é dono das coisas, mas ele não é. Todas as coisas de Deus, foi Deus quem fez todas as coisas. Então o inimigo ele até acha, até onde Deus permite. Ele só vai até onde Deus permite. Ele não pode passar dali. Então Jesus respondeu a ele: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Só o nosso Deus nós devemos adorar e só a ele devemos servir. Então vamos nos policiar para ver como que nós estamos andando. Será que realmente nós estamos servindo só a Deus ou será que estamos servindo a outro Deus? Amém? Fica essa reflexão aqui. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Agora eu gostaria de declarar o Salmo 23, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Pai querido, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Deus, que nesse momento nós nos reunimos, Pai, na tua santa e poderosa presença, para clamar por misericórdia, Deus. Para falar, Pai, contigo nesse momento, para derramar os nossos corações na tua presença e dizer que o Senhor é santo, só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus, que não há outro além de ti e que para ti, Pai, são todas as coisas, Pai. Nesse momento, eu quero te agradecer, Senhor, meu Deus, pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, familiares, Pai amado. Eu quero te agradecer, Pai, pela vida dos meus filhos, meu esposo, minha família, meu pai, minha mãe, todos os familiares do meu esposo, todos os amigos, irmãos. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos também que aqui está, pela família deles, Pai. Que o Senhor possa tomar cada um nas suas mãos, Deus, no nome de Jesus. Oro pela vida das crianças também, Pai. Que teu nome seja glorificado através da vida das crianças, Senhor. Louvado e exaltado seja teu nome, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Oro também, Pai, pelos teus servos que estão no mundo afora, levando a tua palavra. Que o Senhor fortaleça eles a cada dia, Pai, dando sabedoria, força, Pai. Saúde, Pai. No nome de Jesus, Pai. Amém.